Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pela rádio web da Corte de Contas Sergipana. Vamos aos destaques desta edição. Retrospectiva, os fatos que marcaram a Corte Sergipana em 2010. E hoje você vai rever o exemplo de organização e eficiência do setor médico do Tribunal de Contas de Sergipe, um dos mais completos do país. A posse do presidente da Assembleia Legislativa, Ulisses Andrade, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E ainda, 40 anos, as 4 décadas da Corte Sergipana, na visão do historiador Luiz Antônio Barreto. Agora, no TCE, na TV. Olá, a gente começa o TCE Retrospectiva 2010 de hoje com um exemplo de organização e eficiência do setor médico da Corte Sergipana. No ano passado, foram centenas de atendimentos médico-odontológico aos servidores e dependentes. Reveja. Os servidores do Tribunal de Contas do Estado são atendidos diariamente por mais de 30 funcionários, entre médicos, enfermeiros, odontólogos e psicólogos. Com um corpo técnico qualificado e uma estrutura física direcionada, somente no primeiro semestre deste ano, mais de 10 mil atendimentos foram realizados a funcionários e a seus dependentes. Eu usufruo desse setor médico para todos, né? Tanto para a parte odontológica quanto para a parte clínica médica. Sou servidor do Tribunal de Contas há mais de 10 anos. Conheci o serviço médico através de exames periódicos que procuram cuidar da nossa saúde e perfeita harmonia como um todo no ambiente de trabalho. A demanda é espontânea. Não precisa marcar consulta e nem agendar horário de atendimento. Exame preventivo sobre a diabetes, né, para ver como está a glicemia. Não precisa sair para um médico fora, né? É muito bom. Alguns dos procedimentos adotados pelo centro médico são a administração de medicamentos, curativos, soros, aerosol, retirada de pontos, retirada de corpo estranho, punção, vacina, visita domiciliar, peso e imobilização provisória. O tribunal, sem sombra de dúvida, tem um dos melhores serviços médicos aqui do Estado. Nós atendemos no setor médico, odontológico e psicossocial mais de 10.760 pacientes. Quer dizer, isso representa que o departamento médico está realmente comprometido com a saúde dos funcionários como um todo. O horário de atendimento no Centro Médico do Tribunal de Contas é das 7 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Em instantes, na retrospectiva 2010, você vai rever, depois do intervalo, a posse de Ulisses Andrade, no cargo de conselheiro do TCE de Sergipe. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. 2 cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a 4ª cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as 2 cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. Em 2010, o conselheiro Antônio Manuel de Carvalho Dantas, que prestou valiosos serviços ao TCE de Sergipe, deixou o cargo para se aposentar. Em seu lugar, assumiu o deputado estadual Ulisses Andrade. Reveja como foi a cerimônia de posse. A solenidade de posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulisses Andrade, foi conduzida pelo conselheiro-presidente do TCE, Reinaldo Moura, que após o ato de posse entregou-lhe o colar do mérito Gumercindo Bessa.
verificando o conselheiro presidente que o título de nomeação e demais documentos estão revestidos das formalidades legais, defere-lhe a posse de acordo com o estatuído no artigo 15, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 4, de 12 de novembro de 1990. Declaro empossado o eminente conselheiro Ulisses Andrade Filho e o convido para receber o colar do mérito Gumecindo Bessa, com o qual são agraciados todos os membros deste colegiado. Foi, na minha opinião, uma excelente escolha. Ulisses reúne aquelas condições que fazem dele um bom conselheiro. Capacidade técnica, conhecimento da administração pública e sensibilidade para fazer com que as funções do Tribunal de Contas sejam cumpridas, o órgão prestigiado e a sociedade tranquilizada com relação ao bom uso dos recursos públicos. Atende todos os requisitos constitucionais para ocupar a vaga de conselheiro de tribunal, além daquilo que eu considero de igual importância, que é a sensibilidade que tem o deputado Ulisses Andrade, oriundo da classe política, na relação Tribunal de Contas com a classe política. Clóvis Barbosa, o último conselheiro a integrar o colegiado, fez a saudação ao novo colega. A sua escolha, doutor Ulisses, e nomeação atendem às expectativas da sociedade sergipana, que, o conhecendo e reconhecendo seus méritos, confia no seu desempenho como cidadão honrado de suas novas e inabilitantes funções. Seja bem-vindo, Ulisses de Andrade Filho, e que Deus o ilumine. Muito obrigado. A cerimônia foi prestigiada pelos conselheiros, procuradores, auditores e funcionários da Corte de Contas, além de familiares, amigos, deputados e demais autoridades. Tenho certeza que ele, como fez como presidente da Assembleia Legislativa, como deputado estadual em vários mandatos, ele aqui nesse Tribunal de Contas, ele vai emprestar o seu valor, o seu talento, os seus conhecimentos, para que essa Corte de Contas faça os seus julgamentos, sempre de forma retilínea e de acordo com a lei e com o direito. Ele vai, além de fiscalizar, orientar, principalmente ouvindo e orientando, monitorando todos os recursos públicos. É esse o Ulisses Andrade que todo Sergipe confia e acredita. Para nós, vereadores de Sergipe, e para os vereadores de Aracaju, uma alegria muito grande. Desejamos ao Ulisses boa sorte, felicidade. Nós estamos bem representados com o Ulisses Andrade aqui no Tribunal de Contas do Estado. O tribunal recebe de braços abertos. Virá, com certeza, engrandecer a Corte de Contas de Sergipe. E eu tenho certeza que colaborará muito com o Tribunal de Contas, que ele possa, o Tribunal de Contas, alçar voos mais altos do que os que já estão sendo desenvolvidos. A deputada estadual Angélica Guimarães, colega do empossado na Assembleia Legislativa por muitos anos, também esteve presente para homenageá-lo. É com muita honra que a gente prestigia a posse do deputado Ulisses Andrade, um ilustre cidadão. Aqui ele também vai cumprir o seu papel de homem público, o papel de cidadão, né? E com certeza, com muita responsabilidade e maestria, ele vai cumprir o seu papel de conselheiro do Tribunal de Contas. Ao tomar posse, Ulisses Andrade agradeceu à família e a todos os amigos presentes e falou da expectativa ao assumir o cargo. Eu me considero preparado, me preparei para isso. Eu venho para aqui para desempenhar o meu papel, buscar fazer um bom trabalho em defesa do povo de Sergipe, mas, sobretudo, ter a humildade de aprender com meus companheiros que aqui estão, que são mais velhos que eu na profissão. Veja daqui a pouco, na série sobre os 40 anos do TCE de Sergipe, você revê a trajetória da Corte Sergipana, na visão do historiador Luiz Antônio Barreto. O verão e as férias estão aí. É tempo de diversão. Mas o clima quente, típico da estação, requer cuidados redobrados. Os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes e a exposição excessiva ao sol pode trazer consequências graves à saúde, como o câncer de pele. Na estação mais quente do ano, o uso do filtro solar se torna ainda mais indispensável, assim como beber bastante líquido. Usar roupas leves e também fazer uso de chapéus, bonés e óculos
também ajudam a evitar a exposição direta aos raios ultravioleta. Se for tomar sol, dê preferência às primeiras horas da manhã ou ao fim da tarde. Dicas como estas são fundamentais para que adultos e crianças curtam um verão com saúde, descontração e qualidade de vida. Apoio Tribunal de Contas de Sergipe. Durante o mês de janeiro, o TCE na TV exibe a retrospectiva dos fatos que marcaram o Tribunal de Contas do Estado em 2010. E o aniversário de 40 anos da Corte foi o ponto alto em destaque. E para não passar em branco, você revê agora uma entrevista com o historiador Luiz Antônio Barreto, que escreveu um livro sobre as 4 décadas do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. Acompanhe. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe completa 40 anos de existência. Uma história de trabalho e dedicação à população sergipana. E para contar essa história, nós estamos ao lado do jornalista e historiador Luiz Antônio Barreto. Luiz, como surgiu o TCE? O TCE surgiu num contexto das instituições republicanas que foram implantadas no Brasil lentamente desde a Constituição de 1891. No caso do Tribunal de Contas de Sergipe, ele só foi criado em 1969, no final do governo Lourival Batista. Houve uma tentativa anterior, em 1935, com o interventor Augusto Maynard Gomes, que criou um Tribunal de Contas com 3 juízes, eram 2 juízes de direito e um advogado, e esse tribunal sobreviveu 2 ou 3 meses e foi considerado nulo. A partir daí se esperou uma outra providência, porque Sergipe teve uma Constituição em 1935 e outra em 1947. Mas, por ironia, o tribunal surgiu quando a Assembleia Legislativa estava fechada por força do AI-5. Então, o governador que tinha poderes de legislar porque a Assembleia estava fechada, promulgou, outorgou a emenda constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969, e no bojo desta emenda, que é uma Constituição adaptada, cria o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Qual a função do Tribunal de Contas na composição do Estado? Bom, o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo que se encarrega de acompanhar os orçamentos, a contabilidade pública, o ordenamento financeiro, a legalidade dos atos dos gestores públicos, enfim, a moralidade administrativa. O senhor está lançando o livro 40 anos do Tribunal de Contas. O que será abordado nesse livro? Principalmente a história do tribunal, a criação, os atos de criação, a primeira formação, os 7 conselheiros que eram chamados de juízes, a primeira direção, Dr. Manuel Cabral Machado como presidente, Juarez Alves Costa como vice-presidente, o acordo de cavalheiros para que assim fosse durante todo o tempo. O vice-presidente no ano seguinte seria o presidente. O mandato era de 1 ano, depois o mandato passou para 2 anos. Não havia corregedor geral, depois foi incorporado a função de corregedoria. Enfim, esses passos, a primeira sede, que foi no edifício Walter Franco, a segunda sede, que foi no edifício Estado de Sergipe, depois voltou para o Walter Franco, para a Assembleia Legislativa, até que teve essa sede nova, que é a sede administrativa, e junto dela a criação do prédio da Ecojan. Enfim, esses locais onde o tribunal exerce as suas atividades. Trato também da nomeação de novos conselheiros na década de 1980 e na década de 1990 e de 2000, os últimos conselheiros que foram nomeados. Dou uma relação de presidentes, vice-presidentes e corregedores, trato dos meios de comunicação, que tem sido a marca dos últimos presidentes, com a revista, com a TV, com a rádio web, enfim, para tornar mais transparente e ao alcance de toda a população
o trabalho cotidiano do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O que mudou, o que melhorou durante esses 40 anos o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe? Bom, ele era um órgão eminentemente técnico quando começou. Depois, a situação nacional transformou os tribunais de contas em órgãos com decisões de repercussão política. Por exemplo, as decisões tomadas no tribunal podem viabilizar uma candidatura. A questão da ficha limpa, da ficha alterada, enfim, os procedimentos, os protocolos, as rotinas novas que foram incorporadas ao dia a dia do tribunal terminam por valorizá-lo como instituição, repito, republicana e cujo controle interessa ao conjunto da sociedade. Eu gostaria de agradecer, Luiz Antônio Barreto, pela sua participação aqui no TCE na TV. Muito obrigado pela oportunidade e feliz aniversário a todos os componentes do tribunal, não apenas os juízes, mas os servidores que ajudam na luta diária por afirmar essa instituição do povo. E esta edição do TCE na TV, retrospectiva de hoje, fica por aqui. Mas você pode rever ao programa em nossa página na internet. É só acessar o site www.tce.se.gov.br. Outra opção é pela Rádio Web TCE, que durante o horário de verão exibe o programa às 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.